Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo a jornalista Maria Fernanda Macedo e o empresário Tiago Melo. Tiago é da Casa Elisa Vidal, Maria Fernanda friburguense, de volta à sua terra, né, para a alegria de todos nós, do Conectivos, né? Então, vou começar dizendo que é uma alegria recebê-los e queria saber de você, que aposta é essa na cidade? Como é que foi essa volta? Como é que tem sido essa volta? Então, desde que eu voltei, eu esperava muito poder trabalhar com cultura em Friburgo, né? Minha experiência no Rio, depois de 18 anos no Rio, é na área de cultura, né? Eu trabalhei com música, trabalhei com literatura, trabalhei com divulgação, né, de aparelhos assim culturais no Rio, e eu tinha muito essa vontade de ver, assim, tenho muito essa vontade de ver essa área cultural crescendo em Friburgo, né? Sou muito apaixonada pela formação cultural, né? Pela educação nessa área, e sempre imaginava assim, um dia se eu voltar para Friburgo, queria muito ver uma casa de cursos lá acontecendo, né, como uma Casa do Saber no Rio, Polo de Pensamento e tal, oferecendo cursos. Será que isso já existe? Será que não existe? Será que tem possibilidade de acontecer? Né? E aí conheci o Tiago, a Casa Elisa Vidal, né, existia já esse espaço lá, essa vontade de realizar algumas coisas também nessa área. A Agnes, também uma historiadora friburguense que também voltou. Agnes Weidlich. Isso, e voltou para Friburgo e também, enfim, a gente comunga de algumas... São da mesma geração, né? Somos da mesma geração, pois é. E aí a gente começou a costurar essa ideia de trazer para Friburgo cursos, oferecer para Friburgo cursos na área de literatura, na área de arte e cultura, educação, filosofia, sustentabilidade. E o lugar certo foi a Casa Elisa Vidal, que é uma história muito bonita, né? Calhou super bem, assim, veio bem ao encontro da proposta do espaço e da razão de ser do nome, né? Elisa, um vínculo familiar, filial, minha avó, e era uma mulher muito antenada, né? Tinha uma cabeça muito moderna. Artista plástica. Tinha uma coisa da pintura, tinha uma coisa da literatura, uma história incrível, que eu adoro essa história, que ela recepcionava os jovens padres e os estudantes, né, que viam para Friburgo, principalmente os estrangeiros, e no fundo daquela casa aconteciam projeções de slides, falava-se da história da arte, né? Ela tinha um sonho, quando casou, de ter sempre recepções assim, com culinária francesa, uma coisa muito sofisticada, né? Isso, sobretudo, foi uma mulher que teve a capacidade, em um tempo em que a mulher tinha muito pouco espaço, né? Era tida juridicamente quase como era um objeto, né? Um abajur da casa. Era um abajur da casa, tinha que pedir autorização Lavava, do marido para estudar, tinha que pedir permissão do marido para qualquer coisa, né? E conseguiu empreender, né? Assim, garantindo. Mas você também não acha que Dona Elisa foi casada com um médico, Silvio Chaves, sim, né? Sim, vovô também tinha a sua que também claro, tinha claro. De fato, veia artística, uma paixão pela cultura, pelo conhecimento. O seu Silvio, um pouco menos, eu diria, mas era era um homem de um conceito muito moderno, né? Mas a sua mãe, por exemplo, foi atriz. Minha mãe foi atriz, minha mãe tem uma sua tia trajetória... foi atriz? Sim, tem uma trajetória na formação literária, né? Minha mãe fez letras na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, né? Deu aula na Fundação Getúlio Vargas, tem um prêmio, né, do Porão da Arte de melhor atriz amadora no Festival de Teatro de 1967. Eu, se não me engano, eu tenho esse programa guardado. E ela fez Os Pequenos Burgueses. Isso, de Gorky. Exatamente. Né? Foi uma... que me deu as Festival fotos... do Mário Castilho. Foi do Mário Castilho, exatamente. Castilho, né? Exatamente. Quem me deu as fotos foi Nobel, né? Alguns anos atrás. Ele me deu um prazer enorme, soube que, enfim, me deu umas fotos dessa apresentação, eu tenho até hoje lá. E aí essa casa foi a casa que sua avó morou? Né? Minha casa que minha avó morou e uma casa que ela mesma... Você esqueceu de falar que o Guaraldi foi seu tio também. Exatamente. Foi casado um brilhante também, diretor de teatro, foi casado com sua tia. Minha tia. E até o final da vida, ela meio que cantava um pouco a pedra da casa como um espaço de dinâmicas, né? Eu tenho uma trajetória em produção, eu tenho uma trajetória, né, na discussão da economia criativa, na realização, né, dos seminários, fundação do Instituto Serrano de Economia Criativa, nessa seara, e tinha essa ansiedade, né, assim, de como sair da atividade meio e para a atividade fim.
e como, de repente, criar esse espaço de uma interseção, né, que é essa interseção da cultura como elemento formador do indivíduo, na construção de discurso, no universo simbólico, e a cultura como agente transformador da sociedade, né, que impacte também nos primados econômicos, né, e não só como que a gente cria um meio ambiente, uma cultura, né, empreendedora em torno da cultura. Mas ali é o que a Fernanda falou, é um modelo da Casa do Saber. É um modelo em várias áreas. Várias áreas. A gente tem o espaço da livre demanda, quer dizer, quem tem algum tipo de atividade que precise de espaço. Mas então é também um escritório. Também, que é a coisa dos espaços coworking, de espaços compartilhados. Que você aluga por hora. Que aluga por hora, por dia ou por mês, de acordo com a demanda do cliente. Todos os equipamentos que... Projetor, quadro branco, dispõe. tem sala com carteiras universitárias, tem sala com mesa oval para reuniões, tem a varanda. Interessante, inclusive, para professores de reforço escolar. Né? Reforço escolar, né? Programas diferenciados, né? Alguns tipos de profissionais, por exemplo, a área de saúde, que precisa de algum tipo de curso, departamento de recursos humanos, que precisa de dinâmicas. E aí, assim, aí o encontro com a Maria Fernanda veio alimentar essa coisa importante que é o conteúdo, né? Que é uma coisa fundamental que faz parte de quem tem a capacidade de conectar. Você né? sentia falta disso na sua juventude, de um espaço em que você pudesse mergulhar em novos conhecimentos, propostas diferenciadas, dar asas à sua imaginação? Senti assim, eu tive a sorte de estudar num colégio que me oferecia bastante, né, disso. Eu estudei no Externato Santo Inês, e lá a cultura era muito fomentada, e você acaba querendo mais. Quem tem esse interesse, né, os alunos que têm esse perfil, de repente da área de humanas, que tem essa ligação com a área criativa, querem mais. Na época que eu morava aqui, existiam algumas livrarias muito bacanas na cidade, existia o Centro de Arte, estava, né, funcionando, aberto. Eu lembro que eu passava sempre lá, a biblioteca, eu era frequentadora da biblioteca municipal, tinha carteirinha e tal, estava sempre lá. Era no Casarão, estava sempre lá lendo. Mas quando eu fui realmente morar no Rio, né, em Niterói, no Rio, é um universo que se abre, né, você frequentando museus, clubes de leitura, lançamentos de livros, né, você perto do autor, você perto né, de quem faz, né? Eu acho que porque essa proximidade é muito bacana, você reconhecer, né? Eu lembro que no CCBB, eu ia muito ao CCBB e frequentava, assim, leituras, né, feitas pelos autores, assim, além das próprias exposições. Então, trazer um pouquinho disso para a cidade, ou não só trazer, porque a gente já sabe que aqui e ali essas coisas acontecem, mas fomentar isso, ser mais alguém fazendo isso aqui em Friburgo. Eu acho que existe essa demanda, né? Quando eu voltei a morar aqui, além de ter muita gente voltando, né? Muita gente que também era consumidora muita gente querendo de voltar, cultura, né? muita gente querendo voltar, e muita gente que está aqui sedenta por esse espaço, né? Por esse espaço, por esses encontros também. Então, a gente imagina que esse conhecimento e essa cultura, essa diversidade de informações, deixa de ficar só no discurso e agora encontrou um lugar para que na prática possa ser vivenciado, né? E que seja um ponto de interseção, estímulo, né? Assim, bacana, e todo o pensamento que a Maria Fernanda e a Agnes trazem, e a gente dialoga enquanto conectivos e tal, é muito quanto que isso faz brotar, né? Então, assim, essa coisa mesmo de clube de leituras, que é uma coisa incipiente, a gente fundou agora um cineclube, né? O Cineclube Elisa Vidal. A gente teve na sexta passada, a primeira sexta do dia 10 da Mostra de Direitos Humanos. Hoje também a gente teve uma exibição, e a gente tem agora também, dia 24, uma outra exibição, a terceira da série da Mostra de Direitos Humanos, que é a 10ª no Brasil, e que só acontecia em Friburgo, no Cineclube Lumiar. Então a gente traz a mostra para o centro da cidade, e toda sexta-feira a proposta é termos sempre o Cineclube atuante, que aí se promove debate, se encontra com diretores, se valoriza produtores e diretores locais. A gente tem essa construção, né, não personificada do Polo de Audiovisual Nova Friburgo, que é uma iniciativa de articulação de produtores, de canais, para buscarmos atrair outros produtores, para buscarmos atrair investidores, para que a gente gere conteúdo, para que a gente alinhe essa possibilidade que as sociedades e as cidades, enfim, não vou dizer as mais envolvidas, porque o parâmetro de desenvolvimento é uma questão até muito subjetiva, mas eu vou dizer aquelas mais alinhadas com a sua felicidade. Cidades, territórios que são mais realizados,
são aqueles que conseguem exatamente dar as condições de que a subjetividade dialogue com a coletividade e que que muitas vezes é um tensionamento, tenha tanto aproveitamento econômico quanto promova o diálogo, né? Que você tem aí a construção de novos valores, significados e tudo mais. Mas isso só se alcança com a humildade, né, de um ser humano que está disposto a se capacitar. Sempre, né? Então, é bem Porque isso. senão né? fica num nível de discurso encastelado, que é o que a gente vê muito nas cidades do interior, Sim, né? sim. Ah, eu sou bom e só o meu trabalho presta, né? Que é um então enfrentamento eu vou da ficar alteridade. na torre né? do castelo, observando e não vou me misturar com eles não, porque eu não estou disposto a dividir o conhecimento. Pois é, essa é uma questão essencial. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, que nós vamos chamar o intervalo comercial. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Estamos de volta, batendo um papo com Fernanda Macedo, Maria Fernanda, família querida, tradicional, amiga, amada, né? Conheço todos, e Tiago Mello. A gente falava aqui, eu estive lá na Casa Elisa Vidal, num lançamento de um livro do Jeff Peixoto, que é um escritor conhecido na região Norte e Nordeste, e ele veio viajando Brasil afora, né? E Friburgo entrou nesse circuito do Jeff, que veio falar sobre alter ego dos personagens, né? Da literatura, de modo geral. E me impressionou muito, Fernanda, a troca, né? Como novos jovens e novos escritores em contato e dividindo experiências, e já eu acabei descobrindo o Café Literário da Márcia Lobosco, né? E já estive no Café Literário e já trouxe a Kítila, que conheci lá na Casa Elisa Vidal, para entrevista na semana retrasada. E como é que é isso? É isso? Pois é, a proposta é bem essa. Assim, em torno da casa já está havendo um movimento. Assim, acho que os iguais se procuram, né? Quem tem interesse pelas mesmas coisas nessa área criativa, né, da economia criativa, na área da cultura, a gente já está conseguindo atrair essas pessoas que estão se vendo ali, né? E a partir dali estão acontecendo muitos encontros. E a proposta do Conectivos é essa também. Não é oferecer cursos naquele lugar estanque, onde o professor está lá só dizendo tudo que ele sabe e o aluno está lá recebendo. É um espaço para troca, um espaço para criação coletiva, né? E que dali possam sair muitos produtos criativos, muitas criações, né, em todas as áreas, porque hoje a gente está vivendo muito assim um encontro muito na área virtual e esse que nem espaço sempre dá certo, pois né? e esse espaço vem ser de verdade um espaço para as pessoas se conhecerem, estarem cara a cara, né, no aqui e agora, bolando as coisas, interagindo. Um espaço para as pessoas se verem. A gente ouve muito as pessoas falarem, tô achando a minha turma, tô achando a minha turma. Então, a gente acredita que existem essas pessoas interessadas nessa troca, nesse convívio, na questão da formação continuada, né? Porque você fez uma faculdade, fez, enfim, não fez também. Você pode ter feito até um MBA.
Nunca é demais. Pois né? e você pode estar sempre se reciclando e a gente entende bastante assim esse conhecimento que a gente se propõe a oferecer lá na casa como um conhecimento que não é só da ordem prática, né? É um conhecimento da ordem intelectual, de você se alimentar o pensamento, é como a gente está chamando, é para você se reciclar, para você crescer, para você se formar, se construir, trabalhar nessa formação que é a formação do seu repertório, do seu... da sua construção, do seu pensamento crítico e continuar atualizando isso e trocando ideia com quem também está interessado nisso. Fortalecendo o seu discurso ou mudando completamente, radicalmente o seu discurso. Uma coisa que eu percebo que Friburgo empobreceu muito quando da faculdade, a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia era talvez o único espaço que eu percebi com um pensamento crítico, trazendo pensadores. A Cândido Mendes tem uma contribuição imensa, a Estácio tem uma contribuição imensa, a UF tem contribuição imensa, com inúmeras inteligências agregadas a esses espaços, e, ao mesmo tempo, Santa Doroteia, por conta da formação humanística histórica, e, uma coisa e tal, tinha um outro espaço, que criava um maior alinhamento, um maior adensamento talvez de até possibilidades. pela própria proposta de comunidade. Sem dúvidas, da própria filosofia, filosofia, sociologia, tinha antropologia, você tinha essa questão. E aí, uma percepção de que esse espaço entre o pensar e o agir, entre o conhecimento e o fazer, é uma sensação de que isso ficou um tanto etéreo. Sim, porque se você olhar mais a miúde, a faculdade que eu tenho uma admiração imensa pela irmã Selma e pela querida Cosmeli, que foi sorteada recentemente para ser promovida, a questão da prática, Era uma faculdade, eu fiz 2 anos de Ciências Sociais lá. Tive a sorte de passar 2 anos da minha vida lá, na época existia licenciatura curta e licenciatura plena, e é a prática, porque você tem um colégio ao lado, Você tinha um laboratório não era de ratos, um laboratório de crianças, de jovens, Então tudo aquilo era utilizado na prática. Com festivais literários, festivais de música. Um movimento maravilhoso, Sempre respeitando o ser humano, E que a questão da política. Tem uma fala que eu faço sempre, que as cidades elas se realizam, seja por bem, seja por mal. Se você, independente de que tipo de política pública você tem, a cidade acontece. E Friburgo tem um histórico fabuloso, Friburgo tem uma coisa de exportar excelências que é incrível e, ao mesmo tempo, é horroroso, porque por que a gente não consegue reter os novos valores, os nossos gênios? O que nos falta como elemento catalisador de input econômico? Tem uma fala da Lúcia Leitão, que é uma especialista em cidades, e que ela diz que as cidades são o povo que nelas vive. Isso é um fato. Então nós é que fazemos a cidade que nós queremos. Então nós precisamos repensar isso, mas não repensar no sentido que eu acho que é muito cruel, isso é uma provocação para vocês, você aposta numa casa de cultura e conhecimento completamente alijada do processo do poder público e das instituições. Não alinhada, não necessariamente alijada. Mas distante sem depender de disso, claro. Sim. Não é hora da gente fazer a Friburgo que a gente quer? De uma forma mais independente, com menos crítica ao poder público, com menos mimimi, sair desse com espaço. menos Essa é uma fala recorrente, a gente encontra vários interlocutores também nesse sentido, que o quanto que, e aí falando nos espectros geracionais, uma percepção de que a cidade hoje tem um espaço urbano muito menos acolhedor do que havia 30 anos atrás, em contrapartida os espaços internos de consumo se tornaram mais sofisticados. Sim. E aí tem uma geração, que é essa geração de 30 e tantos anos, que tem uma demanda estética mais rigorosa. Ela reclama uma cidade esteticamente mais sofisticada, ela tem uma percebe? Com certeza. Que talvez seja um grande momento, seja talvez o momento de exatamente buscar criar esse espaço de fertilidade, para que esses agentes na moda,
no âmbito empresarial Sim, tradicional, todos no comercial e tal, Sim, sim, né, comecem com certeza. a aderir em torno de conceitos, né, e mais do que isso, exercitarem mesmo, porque muitas vezes está nas pessoas. Assim, quando a gente faz um exercício reflexivo, a gente geralmente tem um lugar muito, diria assim, pedante, né? Assim, muitas vezes até arrogante, de se arvorar de determinadas certezas. Eu detesto a fala que diz assim, resgatar. Eu não gosto das falas que dizem assim, queremos valorizar. Eu acho que é uma falta de respeito com quem está lá na militância, tantos anos, há tanto tempo, e que não é valorizado, né? Assim não é valorizado. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a gente chama os intervalos comerciais. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos de volta e a gente falava exatamente sobre a cidade, né? O que cabe na cidade. Cabe tudo na cidade. Bom, e eu acho que muito mais até, porque a cidade tem esse espaço, essa capacidade de repente, revelar valores ou revelar pessoas que muitas vezes estão sem espaço. E aí, novamente, a gente volta a uma questão de meio ambiente, né? Mas olha só, se tem o espaço, não tem a produção. Se tem a produção, não tem o espaço. Vocês não acham que esse discurso está velho, não? Porque eu sou de uma geração que nos anos 70, Friburgo tinha 11 grupos de teatro que produziam anualmente seus espetáculos, sem lei de incentivo, né? Sem dedução fiscal, né? Sim, com o pirizinho na mão, da mesma forma. Porque tem gente que acha que só tinha o fulano ou o Beltrano. Não, eram 11 diretores de teatro, 11 grupos de teatro, 11 grupos que faziam a coisa acontecer. E, Davi, se você for numa camada mais profunda da cidade, você vai ver quantas igrejas têm grupos realizando iniciativas culturais. Sejam na área de dança, na área de música. Recentemente, o pessoal da dança de rua promoveu uma certa transformação de cultura, né, divisão de cultura do espaço público, né? Essa linguagem do hip hop é uma coisa que vem ganhando muita força e que é uma apropriação do espaço público da cultura. Aliás, o mundo tem discutido a questão dos espaços culturais urbanos. Né? A gente sabe que Friburgo carece de alguns projetos, que já perdeu o tempo, né? A roda do tempo, né? Mas que hoje as ruas, as praças é que são os grandes equipamentos culturais das cidades, no mundo inteiro. A Maria Fernanda Agnes, eu acho que ela vem com uma proposta muito interessante, que é essa de trazer o outro na premissa de oxigenar o olhar de si, né? Assim, eu acho que o Fernando podia até comentar um pouco mais sobre isso. Nas ruas é que estão os personagens, Fernando? Eu acho que é o que você falou, né? Na cidade, né? A cidade é feita de quem, né? De quem está, dos habitantes, mas de quem está fazendo alguma coisa, né? De quem tem essa iniciativa, né? De não estar escondidinho, de estar colocando para fora, assim, os seus desejos, a vocação da cidade, as vocações, né?
Então, a ideia que a gente tem é bastante essa, assim, de provocar essas vocações, de fazerem, né, essas vocações, assim, de ajudar, enfim, de ser um espacinho ali, um pontozinho que está ajudando a pensar quais são essas vocações e a dar espaço para elas efervescerem, para elas crescerem, né? Porque Friburgo tem múltiplas vocações, né, culturais, assim. Turística. O que a gente tem que frear é a artísticas. hostilidade, né? Promover o encontro, A né, o hostilidade engajamento. em vários aspectos que vão É. ocupando as cidades. Ou, né? ou conduzir a hostilidade. Seja na exploração da construção civil, né, errada, de forma inadequada, sem um olhar estético para a cidade, né? Seja nas ocupações, seja na gestão pública, de forma imperativa, né, que é cruel, né, é hostil. Né? Hoje a gente sabe que existem os recursos de conselhos em todas as áreas, né? Então não custa debater, não custa dividir, né? Ninguém precisa ser responsável e assinar projeto nenhum. Existe uma cidade inteira que pode assinar junto. Coletivamente, né? Coletivamente. Eu acho que a hostilidade é uma marca do nosso tempo, né? O Facebook está aí um pouco para As mostrar cidades isso. são né? hostis. E os espaços, né, se tornaram... Agora, ao mesmo tempo, Quando que é o a cara coisa do coloca- pêndulo, Quando né? o cara coloca um locutor na porta da sua loja com som alto, né, ele está sendo hostil com a população. Concordo. Ele não Recentemente, tem o poder da reflexão. no Instagram até valorizei uma iniciativa de um estabelecimento sendo inaugurado que colocou um saxofonista. Sim. Né, que é um outro tipo de... E me fiz esse questionamento. Qual seja, até que ponto também isso não é invasivo, né? Eu gosto de saxo aqui, mas quem não gosta, de quem repente... não gosta, acha cruel. Enfim, né? Agora me diga uma coisa, nós temos 3 minutos para falar sobre a agenda da Casa Elisa Vidal, nesse Bacana. essa segunda quinzena do mês de junho. Né? O que vai acontecer lá? Já aconteceu o curso de roteiro. De roteiros com o Davi Odeio, Macena. primeiro final de semana, Exatamente. depois teve a... Nilza Rezende, Nilza Rezende, né, escritora falando carioca, sobre- que veio aqui, Escrita e Vida, Isso. veio lançar os livros dela, deu uma palestra e também fez a E oficina. agora tem o quê? A gente tem oficina de colagem com a Hanna, que é uma designer, né, do Rio, uma designer carioca, que trabalha a arte da colagem, estuda um pouquinho a colagem. É o dia de você aprender fazendo, dia 18. Né? A gente vai ter o curso do Tiago, de Introdução à Economia Criativa, de 18 e dia 25. 18 e 25. Né? Uhum. Tem o curso que eu estou dando com a Agnes, que é uma história de... uma produção coletiva de contos que a gente espera, quem sabe, né, que vire uma publicação também, que possa virar uma publicação depois, mas justamente para pensar a cidade. Né? A gente está partindo do livro do Johnny Ventura, Sagrada Família. Né, que ele tem a fictícia Friburgo lá, que é a Florida. A partir da Florida, a gente dialoga com outras obras, né, para pensar olhares sobre a cidade, né, e justamente a gente nessa cidade. Então, o resultado são os contos... Contos publicados por nós todos, né? Por nós todos que vamos participar da oficina, porque a gente não se coloca nesse papel de professor, a gente está ali junto, nós somos né? todos facilitadores, né? Na verdade, E, são facilitadores. E fechando o mês de junho, a gente tem o Paulo. Paulo Ferreira é um jornalista, né? É jurado do Animamundi, é crítico de cinema, trabalhou muito tempo no Globo, é assessor de imprensa também, e ele vai dar um curso sobre história em quadrinhos. E cinema. Então, História em Quadrinhos e Cinema, um curso que ele pretende estar aqui, né, pelo Conectivos todo mês. Bacana. Esse curso dele tem um módulo solto, mas sequencial. Né? Você pode ir lá fazer um curso só. Um módulo só. Ou fazer todo mês, e aí vai tendo uma sequência. Ele é para pensar a história em quadrinho, para pensar essa linguagem. Mas é fantástico, né? Pois é. E o que a pessoa faz para se inscrever? Aonde fica? Bom, fica na Monsenhor Miranda, na Rua do Castelinho, né, número 30. Né, pode ser pelo telefone 2524-3040. Repete devagarzinho. 2524-3040. Ou pelos e-mails, né, conectivoscuradoria@gmail ou contato@casaelisavidal.com. E, em média, qual o valor desses cursos? Varia aí entre 120 e R$300, R$320, parcela-se. Né? Menos 80, tem cursos a 80. Tem curso a 80. E acaba que, se chorar direitinho, ainda consegue uma bolsa, É bem consegue possível. A nossa ideia é desconto. tornar possível, né? Essa agenda em Friburgo e as pessoas participando. Tem um convite a ser feito, assim, que é o Clube da Leitura, né? A coisa do cineclube, como o clube em torno do cinema e das narrativas, enfim, criar esses espaços de convivência. Tá, o E a nosso gente tempo vem com está uma estourado. proposta.
Fala. A gente vem com uma proposta também em agosto de uma colônia de férias criativa para Bacana. alunos de Uma 13 imersão 13 a 17 diferente, anos. A gente Diferentes, tá fotografia, lançando. audiovisual, artes plásticas, história, redação. Muito bacana. Enfim, Escrita estamos criativa. terminando. Pessoal. Escrever criativo, escritos. Muito bacana. Gente, olha, o programa está estourado no tempo. Eu agradeço a presença de vocês. Agradece. Em Foco fica por aqui. Estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.